Boa noite. O nosso trabalho é sobre sigilo na equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar é composta por profissionais de áreas distintas, mas que trabalham juntos com uma mesma demanda. Então, esse é um trabalho individual, no qual cada um vai colocar o seu parecer, mas que é complementado com o olhar dos outros profissionais. Ou seja, na atuação em equipe multidisciplinar, o compartilhamento de informações é fundamental para que a equipe possa responsabilizar-se pelo cuidado mais extenso do paciente, que não depende apenas de um único profissional. Já o sigilo deve ser resguardado sempre, então tudo que é falado em atendimento deve permanecer em sigilo, porque o sigilo é essencial na relação que vai se estabelecer entre o terapeuta e o paciente. Então, esse sigilo profissional, ele possibilita que o paciente converse sobre a sua intimidade e sobre a sua subjetividade, sabendo que vai ser respeitado e que ele vai estar protegido quanto à confidencialidade dessas informações. Então, dessa maneira, pode ser feito até mesmo uma combinação entre os membros dessa equipe com o paciente sobre o manuseio dessas informações que são mais sigilosas e mais privadas, estabelecendo até mesmo um vínculo, né, baseado em princípios éticos que dizem respeito a uma autonomia e singularidade do sujeito e também dizem respeito ao tratamento adequado dessas informações. Então, numa equipe multidisciplinar, o psicólogo vai expor apenas as informações que são necessárias para os outros profissionais, cuidando para não ocorrer essa quebra de sigilo. No entanto, existem situações em que pode acontecer uma quebra de sigilo, como situações de risco ao paciente, notificação compulsória, relatórios ou audiências judiciais, ou até mesmo se o próprio paciente autorizar que alguma informação a mais seja passada para algum outro profissional. Agora nós vamos falar sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. No artigo 1, nós vamos relatar então quais são os deveres fundamentais dos psicólogos e que a gente entende que faça relação com as equipes multidisciplinares e com o sigilo. No tópico G, é dever do psicólogo, sempre que outros profissionais solicitem informações do seu paciente, que ele faça uma análise das informações que ele tem e, com a autorização desse paciente, ele passe apenas as informações necessárias para a tomada de decisão que afetam tanto o usuário quanto o beneficiário. Ou seja, né, esse paciente ele precisa ser autônomo nesse processo, autorizar que essas informações elas estão sendo transmitidas para outro profissional e as informações que estão sendo transmitidas são somente necessárias para o trabalho desse outro profissional. Então, a gente não vai quebrar o sigilo, a gente não vai passar informações sobre a vida desse paciente que não afetem nesse trabalho, né, do outro profissional. No tópico J, está descrito então que o psicólogo ele deve, né, para com o trabalho de outros psicólogos e de outros profissionais, sempre ter respeito, consideração, solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivos relevantes. Então, o psicólogo ele não pode se abster, né, de dar uma informação necessária quando ele é solicitado, né? Mas sempre fazendo a análise, então, de quais são essas informações, do que ele pode passar. Então, o psicólogo sempre pode colaborar com esses outros profissionais, mas fazendo essa análise, então, do quanto ele não está fazendo nenhuma quebra do código de ética, né? E nem da quebra do sigilo. O artigo 6 fala sobre o psicólogo no relacionamento com profissionais que não são psicólogos. Então, no tópico A, está descrito, né, que o psicólogo ele deve encaminhar o paciente a profissionais ou outras entidades, né, habilitadas
que sejam qualificadas, né, para aquelas demandas. Então, sempre que o psicólogo não tiver propriedade sobre aquela atuação, ele deve procurar um outro profissional para indicar esse paciente e sempre pensando em profissionais que são qualificados, que são habilitados, né, e que consigam dar suporte para aquele paciente sob aquela demanda necessária. No tópico B, está descrito então que o psicólogo ele deve compartilhar somente as informações relevantes para qualificar o serviço prestado, né, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as recebe de preservar o sigilo. Então, mais ou menos o que a gente já vem destacando, né? Que o psicólogo, então, independente de quem pede as informações sobre o caso daquele paciente, ele sempre vai primeiro pensar no paciente, né? No sigilo e verificar as informações que ele pode passar. Então, o sigilo é a questão mais importante da relação psicólogo e paciente, e com outros profissionais só se passa as informações necessárias. No artigo 9, está descrito que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, dos grupos ou das organizações a que tem acesso no seu exercício profissional. Ou seja, né, e o psicólogo, ele vai atender tanto de maneira individual, em grupo, ou em empresas, em escolas, e vai receber muitas informações. Essas informações sempre devem ser mantidas em sigilo profissional. No artigo 10, então, está descrevendo a situação de conflito, né, entre as exigências decorrentes do artigo 9 com algumas questões éticas do artigo 10. O que isso quer dizer? Que no artigo 9, a gente está dizendo que o sigilo profissional é extremamente importante para proteger a intimidade dessas pessoas. Mas, no artigo 10, a gente faz a relação da quebra do sigilo. Então, quando é necessário que a gente faça essa quebra do sigilo? Vou trazer um exemplo que a gente já trabalhou em aula, que é a relação de quebrar o sigilo quando a gente recebe a informação do paciente de que ele está com ideação suicida, ou seja, está pensando, planejando um suicídio. Né? Quando a gente recebe essa informação, a gente pode tomar a decisão de quebrar o sigilo. Então, a gente pode falar para o paciente que a gente vai chamar um familiar, a gente vai chamar um amigo, alguém que ele confia também, para informar essa pessoa que ele vem tendo esse pensamento, essa ideação. Então, é um momento que a gente entende que quebrar o sigilo é mais importante nessa decisão, porque vai causar menos prejuízo para esse paciente. Então, é importante fazer essa relação também, em momentos necessários, para passar apenas as informações que são necessárias, né? Então, para esse familiar, amigo desse paciente que tá com a ideação suicida, a gente vai trazer a informação de que ele tá com esse pensamento, mas a gente não vai falar sobre o sofrimento, sobre a dor desse paciente. Então, a gente vai passar apenas as informações necessárias para causar o menor prejuízo possível para esse paciente. No artigo 12, está descrito que nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. Ou seja, né, quando um psicólogo trabalha em uma equipe multidisciplinar, ele está dividindo o mesmo prontuário, né, os mesmos documentos com outros profissionais. E o psicólogo ele recebe informações que são restritamente sigilosas. Então ele precisa compartilhar apenas as informações que são necessárias para esses outros profissionais. O artigo 3 está descrito, então, que o psicólogo, para ingressar, né, em uma instituição, numa organização, ele sempre deve considerar a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigente, e se ela tem compatibilidade, então, com os princípios e regras desse código.
Ou seja, né, sempre decidindo trabalhar em locais que estão dispostos a cumprir o código e a resolução de ética e denunciar locais que não cumprem essas normas. O grupo selecionou um caso verídico para trazer para a turma como exemplo. Contexto: psicólogo que atuava na atenção à saúde, responsável por atendimento de pacientes aos quais eram dispensados cuidados de outros colegas da equipe de saúde. Em denúncia, junto ao Conselho de Psicologia, um familiar do paciente alega que o psicólogo não realizou o trabalho de modo ético, negligenciando o atendimento. A partir dos dados coletados através do processo ético, concluiu-se que o profissional não realizou encaminhamento aos demais colegas da equipe multiprofissional, quando necessário. Não anotou corretamente o andamento nos atendimentos do prontuário e, quando o fez, expôs questões além das necessárias a respeito do usuário a terceiros alheios ao seu tratamento. Como resultado, houve prejuízos nos encaminhamentos do tratamento, imprudência por parte do profissional da psicologia e o paciente abandonou o tratamento multidisciplinar, o que acarretou em maior comprometimento das condições de saúde do mesmo. Pelo exposto, o profissional, no caso em questão, não preservou os princípios éticos da sua profissão, comprometendo a sua prática e os atendimentos. Agora vamos falar sobre as considerações finais, sobre o que debatemos em grupo e sobre o caso que achamos importante trazer. Separamos em 6 tópicos o que nós achamos importante trazer sobre esse assunto. Primeiro tópico: relatar apenas informações essenciais a outros profissionais. Separamos esse tópico porque é essencial que o psicólogo repasse apenas o necessário para outros profissionais poderem exercer o seu trabalho. Porque temos que ter o cuidado com o sigilo e também para preservar a intimidade do paciente que está sendo atendido. Segundo tópico: realizar os encaminhamentos adequados, porque quando é uma demanda de outra área com a qual o psicólogo não tem contato e não tem conhecimento, não está capacitado para atender essa demanda, é importante que ele repasse a outro profissional capacitado para continuar o atendimento. O tópico 3: estabelecer quem pode preencher o prontuário e quem vai ter acesso ao mesmo. Também achamos importante porque teria que ter uma definição do que realmente pode constar nesse prontuário e quem terá acesso a ele, para não ter uma falha de circulação livre do prontuário entre os profissionais. E o nosso quarto tópico: prontuário da equipe multidisciplinar vezes prontuário individual do psicólogo. Nesse tópico, pensamos na possibilidade de ter um prontuário que seja da equipe multidisciplinar, onde os profissionais dessa equipe poderiam ter acesso até preencher e fazer os seus relatos e pareceres de acordo com a sua área profissional. E também o profissional de psicologia ter o prontuário individual dele, no qual ele pode anotar e fazer os seus relatos, com mais detalhes e realmente falando sobre coisas subjetivas do paciente, porque seria um prontuário que só ele teria acesso e esse não seria compartilhado. Então, no nosso quinto tópico, que é a importância de combinar entre os profissionais e o paciente a respeito do manuseio das informações que são sigilosas, restritas. Nós pensamos em combinar entre os membros da equipe e o paciente sobre o manuseio das informações que são privadas, que deve ter início no primeiro contato com o paciente,
e durante os demais atendimentos, estabelecendo um vínculo baseado em princípios éticos que dizem respeito à autonomia e singularidade do sujeito, do tratamento adequado das informações. E no nosso sexto tópico também levantamos, por último, a questão da organização do local de trabalho. Algumas vezes apresentam falhas na abordagem profissional, expondo os seus pacientes à quebra de sigilo das informações, por não conseguirem promover ações que estejam de acordo com as necessidades éticas do trabalho, que constam no artigo 13 do Código de Ética. Aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho. Obrigada!